Bom, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar então o webinário. Para aquelas pessoas que estão participando pela primeira vez, este é o sexto webinário do Lab GPM, uma forma de nós conectarmos as pessoas interessadas nos temas que têm relação com as políticas penais, uma forma de nós conseguirmos debater temas com pessoas de diferentes lugares do Brasil, cumprir as nossas intenções com o laboratório de disseminar novos conhecimentos, sedimentar o campo das políticas penais, também trocar experiências. A gente sempre tem conseguido uma participação muito diversa no Brasil, às vezes até pessoas de fora estão participando do webinário, então é uma oportunidade de a gente ter conhecimento de outras práticas. Antes de falar um pouquinho mais, queria combinar com vocês que quem não estiver usando o microfone, possa deixar ele no mudo, que daí nós evitamos esse eco, né? E outros sons que ficam, às vezes, interferindo. Se vocês apertarem na tela, vão ver um microfone e um videozinho. Se vocês puderem cortar, clicar em cima do áudio e cortar o som, evita esse eco que fica sempre durante os webinários. Ok. Nós temos uma dinâmica nesse encontro, dois convidados para discutir um tema, pessoas que têm implicação com os assuntos que nós temos escolhido a partir dos interesses dos integrantes do GPEM e também de toda a pauta que está vigente no Brasil. Esses convidados fazem uma fala por 30 minutos, cada um deles, e depois a gente abre para manifestação, perguntas, questões, por mais uma hora das pessoas que estão na sala. Então, nossa previsão é que a gente converse até 21h30. Nós vamos controlando o tempo por aqui, eu e Débora, e vamos dando os toques para que a gente consiga aproveitar melhor possível desse nosso tempo. O tema de hoje é um tema que perpassa muitas das nossas reflexões dentro do Laboratório de Gestão de Políticas Penais, que é um grupo de pessoas que se reúne em torno da UNB no curso de Gestão de Políticas Públicas para discutir as políticas penais, a gestão das políticas penais, uma vez que políticas penais estão muito próximas e às vezes confundidas com as políticas de segurança pública. Existe uma tradição no Brasil da presença de carreiras e de uma visão de segurança pública na gestão dos serviços penais. E nós queríamos muito discutir as implicações dessa perspectiva de segurança pública, da participação das polícias na gestão das políticas penais. Então, para isso, nós fizemos convite ao Richard Hardson, que depois vai se apresentar um pouco melhor. Eu acho que a apresentação dele já vai fazer a gente conhecer um pouco da percepção dele sobre a trajetória, e também a Ana e a Marina, que também se apresenta melhor, mas são duas pessoas que têm uma trajetória, né, na área da segurança pública, das políticas penais, e nós acreditamos que vão poder trazer perspectivas distintas, complementares, enriquecendo o nosso debate. Queria muito agradecer o Richard e a Ana pela sua disponibilidade no debate. O Richard é alguém que eu conheço, acho que mais de 20 anos, talvez. Nós somos da mesma cidade e tivemos em posições juntos em muitos momentos, posições diferentes. Ele deve contar um pouquinho para vocês e como é que a gente construiu essa trajetória. E a Ana também uma pessoa com quem nós já viemos trabalhando no laboratório, integrante do laboratório e particularmente com quem eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública do DF e no CNJ. Então, muito obrigada pela presença de vocês, em nome do laboratório, pela oportunidade de ouvi-los. Creio que, então, começamos com o Richard e depois, quando faltar um pouquinho de tempo, eu vou sinalizar, tá, Richard? Ok. E depois passamos para a Ana. Só Posso? mais uma coisa,
Pode sim, só uma coisa avisar que o nosso debate está sendo gravado e depois ele fica disponível na página do laboratório. Legal. Deixa eu rapidamente me apresentar. Primeiro, Val, eu me encho de orgulho da nossa cidade estar tão importante nesse cenário, pela tua participação. Eu acompanho o teu trabalho e cada vez que eu vou a Brasília eu faço questão de pelo menos conversar contigo, né? Né, meu nome é Richard Harris, sou sargento da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Iniciei essa atividade aos meus 18 anos de idade, permaneci nessas atividades durante 20 anos e em 2006 fui convidado a assumir uma função na penitenciária industrial e seguidamente convidado a administrar a unidade prisional. Sou especialista em políticas públicas de segurança e trabalhei a minha vida inteira com esse segmento dentro do meu município. E aí eu quero, na verdade, tecer algumas considerações em relação ao momento que a gente vive no país, mas não deixando de observar o nosso passado, a maneira com que nós estamos vivendo agora, né? A nossa cidade, em 1987, quando havia recém-inaugurado um presídio regional, ele não atendia apenas o nosso município, ele era toda a região norte do estado de Santa Catarina e haviam lá 90 presos e 104 vagas no sistema prisional. Pois bem, 31 anos após a inauguração do presídio, nós conseguimos construir uma unidade prisional de regime fechado, a penitenciária, que foi inaugurada em 2003 até 2005. E aí nós começamos algumas outras áreas da execução da pena, né? Mas isso tudo para dizer o seguinte: hoje nós temos, falava na semana passada com a Val, nós temos 2.000 presos hoje no Rio. 1.200 no presídio regional, num lugar que é para ter 600, tem 1.200, portanto uma cela que é para ter 8, tem 24 dentro. E a penitenciária continua ainda um pouco acima da média em relação ao período que eu estive lá como diretor, por conta de uma gestão compartilhada, não é uma penitenciária administrada integralmente pelo Estado. A execução penal é dividida entre as funções que a Constituição permita que aconteça e a condição que a Constituição exige que aconteça, que é o caso dos agentes penitenciários, dos servidores de carreira da unidade prisional. Mas isso tudo para dizer que nós crescemos, quando eu saí de lá, 1.444% de pessoas presas e pouco ou quase nada fizemos para entender essa sistemática que conduz esse indivíduo ao crime e mais ainda para dentro da responsabilidade da execução penal. E aí, Val, eu quero deixar uma colaboração, dizer o seguinte, que na história da execução penal no país, pouco ou quase nada fez para o retorno desse indivíduo à sociedade. E aí tem algumas coisas que ontem eu fui convidado para falar no Congresso, um debate sobre a questão do sistema prisional, no sistema penitenciário no país, e no pouco contribuí, a fala foi muito pequena, mas disse para os deputados que não existe uma política nacional de penal. Embora nós tenhamos a lei de execuções penais, mas as oportunidades, tirando a segregação, que isso é muito fácil de fazer, né? Ou os adventos tecnológicos existentes a um determinado período para construir, isso não é difícil de fazer. Difícil na verdade, a conexão e envolvimento das tarefas da execução penal, que são as identificações, o que conduziu e quais são os caminhos que nós vamos adotar, considerando a pena média do país aí de 6 a 8 anos, para então interferir de forma positiva na vida desse indivíduo, com o que nós chamamos na penitenciária de oportunidade. E a Val visitou a nossa unidade, nós sempre tivemos um zelo muito grande, né, por ela e pelas pessoas que estavam dentro dela, independente de quem fosse os técnicos, fosse os funcionários da empresa terceirizada, fosse os agentes penitenciários, fosse a unidade da gestão privada, da gestão pública, ou fosse os agentes terceirizados, enfim, e até, principalmente no meu entendimento, os apenados. E na conta que faço, esse recurso que é destinado para a execução penal tem ficado muito pouco no que pode definir como medida reintegradora, né? Por quê? Porque o Estado, talvez eu fale alguns palavrões aqui, me perdoe, mas o Estado não produz uma arruela, né? E aí como é que nós vamos atribuir ao apenado um trabalho?
considerando os presos de execução no regime fechado, por receita nossa, não de um governo federal, de um governo de estado, uma receita eminentemente local. Joinville é uma cidade de polo metal mecânico, portanto, os espaços que foi o modelo leal da penitenciária, quando foi concebido, foi um galpão de apenas 300 metros quadrados. Portanto, nós teríamos aí, naquele espaço, com toda a inteligência, com toda a mídia que se deu em volta de uma unidade prisional, uma unidade penitenciária, não pensou-se na 22 horas que tem o preso, além das 2 de pátio que ele tem, para desenvolver algum tipo de feito para ele, apenas para 10% da unidade prisional. Então, nós temos que recondicionar o layout. Nós colocamos 22 empresas, as principais empresas do nosso município, dentro da unidade para que ela pudesse lá desenvolver dentro de N canteiros, N atividades, e essas atividades foram sendo desenvolvidas. Mas isso para dizer o seguinte, que se haver um modelo de prédio, ele não vai atender o que nós realmente precisamos, além da segregação ou do castigo em si. As condições que vão permitir depois conectar esse indivíduo à comunidade. E aí nós temos que respeitar as matrizes econômicas de cada município, de cada região, pelo menos. Porque não cabe em Joinville uma unidade agrícola, como não cabe uma unidade industrial na região nossa agrícola. Então, essa coisa toda, quando o governo desenha um prédio único, que foi o caso do sistema prisional, por exemplo, se nós montarmos uma penitenciária industrial, for legal para cidades industriais, nós ainda teríamos que ver que a cidade industrial ao nosso lado aqui, Jaraguá do Sul, tem um polo têxtil, portanto, tem outros espaços para a comunidade empreendedora poder utilizar aqueles espaços, então levar a oportunidade, não só pelo trabalho em si, mas pelo que o trabalho pode proporcionar, um aprendizado, uma conexão, desenvolver políticas públicas, inclusive no encaminhamento depois, que são faltas constantes no sistema prisional, né? Porque enquanto ele está trabalhando, nós temos dados extremamente importantes para o sistema prisional. E assim, eu sempre trabalhei, né, com dados, e contra número não argumenta. A penitenciária industrial de Joinville tem uma reincidência de 19% contra 70%, 80%. Né? A minha atividade de polícia me permite dizer que mais de 90% das pessoas que eu conduzia à autoridade policial eram reincidentes, reincidentes ou tinham já uma vida muito reconhecida em práticas eletivas, né? Então, o que foi feito ao longo da história desse indivíduo, quando esteve sob a responsabilidade do Estado, uns 6 a 8 anos aí de média, absolutamente nada, né? E a Val começou no sistema prisional quando nós tínhamos apenas o presídio aqui em Joinville. E aí, ali já havia uma enorme dificuldade. Imagine os senhores e as senhoras, estamos todos aqui nessa discussão pertinente, né? Temos uma série de violência na região do Amazonas e as que não são noticiadas, que acontecem todos os dias, né? Não adianta nos enganarmos em relação a isso. A violência está dentro do sistema prisional. E pessoas que não denunciam, que apanham todo dia, que virou uma rotina na vida desse indivíduo. Porque o Estado não é presente na construção dessa prática. Então, nós temos aí soluções de pessoas bem intencionadas, com espírito público, que querem fazer a diferença e aí você tem um resultado. Mas não é um desenho de políticas públicas para criar esse conceito, essa determinação da lei, do cumprimento da lei de execuções penais também, que é bom que se diga que nós, na penitenciária, não inventamos absolutamente nada. Nós observamos a lei de execuções penais e tínhamos, com a estrutura de gestão compartilhada, a condição de fazê-lo. Portanto, salas de aula, parceria com a educação privada e pública, oportunidades de trazer as universidades federais ou as universidades privadas mesmo para fazer na unidade ou até fora da unidade os vestibulares, uma série de apenados saiu conectado a essa condição do aprendizado, da formação, da qualificação, do encaminhamento à empresa, mas não por política pública. Por uma vontade de um grupo de pessoas. Nós éramos, o organograma da penitenciária aqui em Joinville é o diretor, o gerente de revisão criminal, o gerente de execução penal, o gerente de atividades laborais, o gerente de ensino, saúde e promoção social, o gerente de apoio operacional, 6 mestres de serviço e oficina, no organograma do Estado. No organograma privado, são em torno de 170 funcionários, onde tem um quadro administrativo que mantém toda a estrutura deles.
mais um quadro técnico com médico, psicólogo, psiquiatra, dentista, terapeuta ocupacional, farmacêutico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, e depois na segurança em torno de uns 130, 150 pessoas, em turnos de 12 por 36, que possibilita inclusive essa condição, né? Às vezes algumas pessoas conectadas ao sistema, deixa sargento da Polícia Militar. Eu quando falo a oportunidade de, enquanto ser humano, ter dirigido uma penitenciária, posso dizer para cada um de vocês que eu não tive tamanha sorte no mundo de poder estar com o mais seleto público e diferente, né? Porque você tinha lá desde um médico psiquiatra a um apenado que tinha uma formação de 6ª série. Essa capacidade de conhecer de conhecer todo o nosso Brasil dentro de um único espaço é única, né? E eu, como ser humano, posso dizer para vocês que a oportunidade que tive de dirigir essa unidade, eu não ganhei nos 20 anos desenvolvendo segurança pública para a manutenção da ordem, da segurança aqui dos nossos joinvilenses, enfim, dos nossos catarinenses. Esse processo que nós chamamos de perseguição criminal, da quebra da ordem, até a segregação, e da segregação até o retorno à sociedade, eu fazia apenas uma parte dessa esfera. E quando fui compreender que a atividade de segurança pública ela é importante, obviamente, mas não com menos importância ou com mais importância, do que também entender essa comunidade que se encontra presa, porque não são alienígenas, são oriundos do nosso meio, moram na nossa rua, vão para o cinema conosco. Depois eu fui vendo que essas oportunidades que se pode estender o sistema prisional para reduzir a criminalidade, elas são, diria eu, que alimenta a nossa vida, né? Eu mesmo, em algumas oportunidades, tive de me encontrar com alguns deles, e assim, de um abraço apertado, fraternal mesmo, negócio de irmão mesmo. Disse, olha, obrigado pela oportunidade de ter me dado trabalho, ter me dado a formação lá, hoje eu estou trabalhando em tal lugar, fico feliz em viver aqui. Lá dentro não podia lhe abraçar, porque o senhor sabe como é que é, o senhor é polícia, e aí o senhor era o diretor para nós, mas aqui eu quero lhe agradecer as coisas que aconteceram na minha vida lá dentro, e foi eu, né, atribuindo a mim, mas eu tenho consciência óbvia que não foi um conjunto de trabalho que resultou isso. Muitas pessoas dizem, né, eu conversava, e até o tema é importante, né, o sistema prisional deve não ser da segurança pública. Eu, humildemente, no desenho que faço, no processo da segregação, obviamente, talvez não com a polícia exercendo a função, mas ela é uma atividade de segurança pública e, portanto, nós temos, enquanto sociedade organizada, uma grande oportunidade de estar nesse espaço de segregação, ali, no nosso caso aqui, em torno de 20 mil metros quadrados, onde tem 2.000 pessoas com N modalidades deletivas, que essas modalidades deletivas, elas são o que assolam o crime na nossa cidade. Portanto, o ente que deve desenvolver segurança pública, pouco ou quase nada reconhece ou conhece isso, salvo quando ele encontra um desses indivíduos que o prende e conduz para o sistema prisional. Mas as características, né, os modus operandi, a forma que nós podemos desenvolver, até para a elucidação de crime, porque, por exemplo, a gente consegue captar isso a um grande bunker de informação e minorizar essas oportunidades, pelo menos aqueles que vão por oportunidade ao crime, e também trazer essas informações aos meios da segurança pública preventiva para que possa, uma vez reconhecendo essas informações, agir de forma preventiva a evitar que o crime aconteça, né? Então, eu sou muito pela oportunidade que tive de administrar a penitenciária, de entender assim, sem medo de errar, que essa é uma atividade da segurança pública. Não estou dizendo que tem que ser de policiais, mas ela é uma atividade que, enquanto estiver sob a tutela do Estado, esse indivíduo, ela é uma atividade de segurança. A exemplo das economias mais civilizadas do nosso planeta, que utilizam muito essas informações, inclusive, para parametrizar
todo o conceito da segurança pública preventiva na América do Norte, por exemplo, né? Mas falando sobre as referências positivas, eles também têm quase 2 milhões de presos, né? Também não é a ideia não é construir a prisão, a ideia é construir a prevenção. E nós temos sido muito, eu acredito que péssimos na atividade preventiva. Eu sempre conversava com os presos e essas algumas características talvez que faltem a uma parte dos administradores espalhados aí pelo país desse sistema prisional, porque boa parte, quando entra no sistema prisional, assim como na polícia militar, em qualquer outro segmento, trabalha para a corporação, trabalha para aquele coletivo e não pela causa que ele existe, né? Então eu conversava todos os dias, ou eu pedia que o preso viesse à minha sala, mas não gostava muito de fazer isso, a não ser quando havia uma máquina de café na minha sala e eu fazia questão de fazer café e servi-los e eles sempre criavam um espanto. Posso fazer o café para mim? Não, fica tranquilo que aqui nós vamos conversar, tal. Eu sempre mais me interessando pela causa para poder criar políticas públicas ou pelo menos fazer com que elas acontecessem para que nós evitássemos, né? Boa parte das pessoas que cumprem pena no país é uma questão realmente de oportunidade, não é passar a mão na cabeça ou passar o pano, como eles mesmos dizem, é uma questão realmente de oportunidade. E eles sempre me diziam, com todos que eu conversei, o que levou isso, tal, o que levou eram várias condições, mas o que era comum, olha, seu Richard, eles me diziam, né, eu saio de tal lugar e vou a tal lugar, eu não vejo a polícia. Então sabe, aí falta isso, falta aquilo, eu vou lá e cometo uns crimes contra o patrimônio, as coisas que eles chamam de... Não lembro como é que... Me falta agora a palavra, mas enfim. Nós fizemos o contrário, né? Não agimos na prevenção, agimos na correção. E quando nós agimos na correção, tudo é caro, né? Eu aqui nesse fórum, eu acho que é um momento para isso, né? Nós temos 27 unidades federativas. Sugiro, né, Val, um questionamento aos governantes dos estados aí, que possam... dar um diagnóstico econômico de quanto custa prender alguém. Não mantê-lo preso, mas de quanto custa prender alguém. Eu aqui, dado o advento tecnológico, nós mesmos podemos buscar essa informação, desafio a dizer que nenhum estado da federação sabe quanto custa isso. Polícia Militar, Polícia Civil, Sistema Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, ninguém sabe quanto custa isso. Tem lá uma média do que se gasta porque tem a folha de pagamento, mas o desenvolvimento desse trabalho por falta efetivamente da prevenção, não sabe quanto faz, e aí colocam os números extremamente diferentes, né, entre um estado e outro, entre um modelo e outro, como se tivesse algo diferente para as pessoas. São dois objetivos. Primeiro, é segregar, né, que, obviamente, recebeu a pena, vai para a segregação. Dentro da segregação, a observância das coisas que conectaram esse indivíduo ao crime. Por isso que não tem uma receita nacional. No Sul, nós temos aqui entre a primeira e sexta série, 73%, 90% não tem qualificação profissional. Mas sabemos que a realidade do Norte, aí não criando uma espécie de antagonismo ao Norte, mas o público carcerário dessas regiões são mais distantes ainda de formação e de qualificação. E não dá, portanto, para fazer uma unidade e imaginar que isso vai funcionar em penitenciária industrial de Joinville, faz Ctrl+C e Ctrl+V, coloca no Amazonas, coloca no Ceará, enfim, não vai funcionar dessa maneira, né? São características diferentes. Para nós mesmo aqui, ela não funcionou quando ela foi inaugurada. Havia apenas 4 empresas e 16 apenados desenvolvendo atividade dos 366 que haviam na época, né? Nós chegamos lá, quase 100% da população carcerária da penitenciária desenvolvendo atividade, colocamos lá 22 empresas, portanto é importante a parceria da comunidade empreendedora e para isso tem que se quebrar paradigma, aproximar a comunidade, fazer a comunidade entender que não é tirar dessa subjetividade que existe no preso, essas marcas que tem, dizer que não, o cara é um ser humano, tem uma dificuldade intelectual em relação a boa parte da nossa sociedade, tem uma dificuldade de trabalho em relação a boa parte da nossa sociedade, portanto nós temos que usar aqueles 6 e 8 anos ali, que ele vai de média no Brasil, dentro desse diagnóstico, as oportunidades. Nós formamos, no ano que eu saí de lá, nós formamos no ensino médio 250 internos na unidade, né? Então isso
funcionou para todos? Não funcionou para todos, mas criou oportunidade para todos. Eu acho que esse tem, penso, né, na verdade, que essa tem que ser a marca daqueles que estão lá para desenvolver a lei da segregação, a oportunidade. E na penitenciária deu certo. Então eu humildemente aqui, né, me coloco, me credencio a dizer que o ser humano é uma promessa. E dentro dessa promessa, o diagnóstico de cada administrador, de um conjunto de pessoas, né, na observância, obviamente, a lei de execuções penais, devolver esse indivíduo melhor do que ele entrou, no mínimo tem que ser o pensamento de cada um desses administradores. Mas para isso tem que conhecer o sistema prisional, tem que andar dentro do sistema prisional. E aqui eu quero também, Val, fazer outro desafio. Eu sou sargento da Polícia Militar, 20 anos dentro de um grupo de resposta tática, portanto, previ gente que foram condenadas depois aí a 130 anos de cadeia. E depois Deus me deu a oportunidade de administrar a unidade e cuidar dessas pessoas que estavam lá condenadas a 130 anos de cadeia. Eu não moro em condomínio fechado, moro numa casa que tem 30 centímetros de calçada e um muro que divide a janela do quarto onde durmo eu, minha esposa e os meus filhos, que foram todos criados nesse mesmo lugar, tem 2 metros. Eu não ando armado, eu não ia armado para a penitenciária, não que eu esteja dizendo que as pessoas não têm que andar armado, mas eu não tenho nenhum tipo de receio em relação a isso. Muito pelo contrário, sempre quando encontro esses apenados, boa parte deles me cumprimenta e eu sempre os conheço porque a primeira forma de me chamar é seu Richard. Então, é a da penitenciária, porque na Polícia Militar eu sou conhecido como Sargento Harrison e nunca por Richard, né? Então, dá para diferenciar bem o povo que me conhece da polícia e o povo que me conhece lá do sistema prisional. Então, essa coisa toda, né, não condeno quem anda armado, mas eu penso que quando você oportuniza para uma pessoa uma condição diferente do que ela tem, a recíproca é outra, né? Eu me lembro que quando eu me despedia deles, a penitenciária me deu algumas coisas. Eu sou casado há 30 anos e nós tínhamos 2 filhos e assim que eu assumi a penitenciária, minha esposa ficou grávida e uma das coisas que eu mais queria era uma filha, né? E eu me lembro, eu quero contar isso, me perdoe se eu me emocionar, porque são coisas como essa que fazem, eu acho que a diferença. Minha filha tinha 2 anos, e 3 anos, e ela foi na casa da minha irmã e um cachorro mordeu ela na face, cortou uma série de nervos, enfim. E foi para nós um choque e tal, e aí quando eu retornei para a penitenciária, era no final da tarde, assim, eu estava atormentado, um monte de coisas, né? Eu não esperava isso, e de repente, um apenado que cuidava do jardim do lado de fora, a gente soube o que aconteceu com a sua filha e tal, e aí eu disse, não esperava por isso, tal, mas tudo certo, Deus vai cuidar e vai dar tudo certo. Aí ele disse, olha, senhor, tem um pessoal lá embaixo lá que quer falar com o senhor. Um agente de segurança meu, precisa descer lá na penitenciária, porque eu nunca me recusei, embora os meus problemas também estivessem acontecendo, mas eu tinha uma missão que para mim era a principal. Era umas 6:30 da tarde, eu desci, eles estavam no pátio, e todos estavam lá, sua fé, né, boa parte ajoelhada e tal, orando para que se restabelecesse a minha filha. Isso foi, para mim, assim, uma coisa fora do comum, aquela dureza de polícia, de mão na cabeça, polícia e tal. De repente você vê aquelas pessoas que, sabe, não tinha nenhuma obrigação, nem tampouco esperava isso por algum puxa-saquismo. Não, era um negócio verdadeiro. Eu saí dali ciente que a minha filha iria se restabelecer, né? Então foi um negócio assim de não dá para falar sobre a penitenciária sem contar essas histórias, assim, né? E também fui muito rígido quando tinha que ser. Nós regredimos o regime de mais de 290 presos, progredimos o regime de mais de 2.500 presos e regredi o regime, ou pelo menos informei o judiciário para que o fizesse, né? E o juiz acatou de mais de 290 penados, que por comportamento não podia ser diferente, teria que fazê-lo, né? Mas essa coisa toda foi muito, cada um sabendo que tinha
que tinha o seu lugar e que tinha que cumprir, né? A gente sabe que nenhum deles quer estar lá e você tem que criar toda essa condição para que isso aconteça, né? Mas para mim, como ser humano, foi um grande aprendizado. Eu tenho muito cuidado quando falo, né? Tenho dito para muitas pessoas, tem umas frases aí, tem um pessoal aí que veio do anonimato e de uma maneira muito rasa quer resolver o problema da segurança dizendo que bandido bom é bandido morto. Hoje eu não sou mais, né, eu serei sempre um policial militar, mas bandido bom, eu penso que por políticas públicas é aquele que não existe, né? Aquele que o Estado tem eficiência o suficiente para desenvolver práticas de educação, de qualificação, integralidade de período, enfim, uma série de coisas para minorizar, e aí, eventualmente, nós teríamos aí o que a psicologia chama de sociopata e psicopata. Esses talvez sejam, o sistema prisional seja a solução, pelo menos, para defender a parte da nossa comunidade. Mas a maior parte dos presos, eu arrisco a dizer que eu daria a chave da minha casa para cuidar dela quando eu não estivesse em casa, porque aprendi a observar isso, uma observação que não tinha. A polícia tem aquela imagem que desconfia de todo mundo, e quando você vai dentro do sistema prisional e vive isso, você começa a aprender coisas que não, pela convivência, né? Então, Richard, oi. Os minutos finais. Bom, então, eu me empolgo muito quando falo com isso, porque é uma experiência que ontem me deram apenas 5 minutos no Congresso, né? Mas eu penso que deu o recado para os deputados que vão acabar desenvolvendo essas políticas aí da segurança pública. Mas para dizer aqui para esse grupo de pessoas que nós temos que ajudar a construir e rebater essa visão muito rasa, né, de o bandido bom é o bandido morto, porque nós estamos correndo um sério risco, né, de não mais prender e de começar a matar boa parte dessas pessoas que, na verdade, a maior parte delas aí carece realmente de políticas públicas. Tenho tentado fazer isso dentro da Câmara Municipal, hoje sou legislador aqui, mas tenho as minhas limitações do ponto de vista constitucional. Acho que, bom, em tese é isso, né? Eu escrevo muitos artigos aí sobre segurança pública, sobre o sistema prisional aqui na nossa cidade, aqui, portanto, na nossa região. A penitenciária tem citações em revistas de circulação nacional, apontando índices nórdicos de reincidência, apontando sobre a sua capacidade de ser diferente da execução penal. Então, deixo-me à disposição. Tem várias matérias sobre penitenciária, dá para buscar bastante informações lá, e os que não conhecerem, se um dia visitarem a nossa cidade aqui, por favor, podem me chamar aí, vai ter os meus contatos aí, eu faço questão de recebê-los e ir lá apresentar essa unidade. Muito obrigada, Richard, muito obrigada. Tenho certeza que a gente vai voltar logo na sequência a conversar mais sobre todos esses pontos. Geraram várias curiosidades aqui. Ok. Antes de passar para a Ana Tereza, a Débora queria dar um recado paroquial, não era, Débora? Débora? Fica para depois da Ana? Acho que ela saiu da sala. Vamos lá, então. Seguimos depois da Ana, a gente dá as informações que a gente precisa passar para todos vocês. A gente vai fazer uma apresentação também de vocês assim que a Ana terminar, para que vocês saibam quem mais está na sala, os lugares, e a gente possa se reconhecer. Ana, contigo. Por favor, se apresenta e fica à vontade nos seus 30 minutos. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então tá já. Sim. Bom, boa noite. Eu queria primeiro agradecer o convite da Valdirene para estar conversando com vocês um pouco sobre esse tema. Eu que passei a participar mais deste universo que discute política penitenciária há menos tempo, provavelmente até do que a maioria das pessoas que estão aqui. Então, para mim, é realmente uma honra poder contribuir nesse debate. E também agradecer a participação do Richard, é um prazer conhecê-lo e ouvir essa experiência. Mudou um pouco a tônica de como eu iria começar essa minha fala, né? Porque eu gostaria de começar, então,
a partir do conceito de segurança pública preventiva que você trouxe, que eu acho que é um bom ponto de partida para a gente discutir a gestão de política penitenciária a partir de uma visão das polícias e de uma atuação das polícias. Porque quando a gente pensa num conceito de segurança pública mais amplo, entendendo que o sistema penitenciário ele está dentro da segurança pública, ele faz parte dele, mas que a segurança pública ela não é apenas uma atividade de repressão e a gente tem que pensar sempre numa perspectiva mais ampla que considera não só no contexto de prevenção, né, mas no contexto de responsabilização mesmo, a participação de outros atores que não só as polícias nesse processo. Então, dizer que o sistema penitenciário ele faz parte do sistema de segurança, na minha opinião, não significa dizer que ele é sinônimo de uma política restrita às forças de segurança, apesar de necessariamente a gente precisar de uma parceria e de uma articulação com esses diferentes atores. Mas, e aí aqui um pouco me apresentando, eu já comecei a falar, mas a minha experiência com esse tema mais recente foi na gestão, na chefia da Assessoria Estratégica de Gestão e Projetos da Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, que na estrutura organizacional aqui do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança tem uma subsecretaria, que é a CESIP, que fica responsável por fazer a administração prisional do DF, né, e a administração de todas as unidades prisionais. Então, foi nesse contexto de gestão dessa política e nesse lugar de pensar projetos, de pensar uma gestão estratégica, que eu pude ter contato com os diferentes desafios dessa política que está sendo gerida por uma instituição, pelas instituições das forças de segurança. E por que eu digo isso? Porque o que eu pude perceber, e aqui, de forma alguma, é uma crítica no sentido pejorativo, né, mas para levantar mesmo pontos para a nossa discussão, o que eu pude perceber é que, em geral, as forças de segurança elas atuam a partir de um espectro de formação, né, dos seus atores. Então, tanto a Polícia Militar, com a sua atribuição de uma atuação ostensiva e de manutenção da ordem, quanto a Polícia Civil, que tem como atuação principal a atividade investigativa, a formação dos seus agentes é muito baseada no cotidiano, né, de desafios que essas atribuições trazem para os seus agentes. Então, o que a gente percebe é que, a partir do momento que a administração prisional exige um conhecimento e um envolvimento com fatores que vão para além dessas habilidades para os quais eles foram treinados, a gente percebe uma certa restrição no sentido de se conseguir dar uma resposta para todas essas questões, né? Então, é muito bom ouvir essas experiências em que a chavinha vira, né, das necessidades. Então, com certeza, a atividade de uma gestão prisional, ela exige uma formação e um conhecimento que vai para muito além de uma atividade que seja de investigação, que seja de inteligência, que seja de repressão e que seja de controle. Então, a gente percebe que nesse lugar se é exigido muito mais uma capacidade de formar parcerias, uma capacidade de gestão muito grande, né? De gestão aqui, eu me refiro não só a essas possibilidades de formação de redes para atuação de outras áreas, né? Saúde, educação, trabalho, mas também de gestão do próprio processo de manutenção das unidades prisionais. Então, o que eu pude perceber na experiência que eu tive nesse lugar foi uma
dificuldade muito grande em se superar um desafio primeiro e um primeiro obstáculo, que é a questão do superencarceramento. Então, a superlotação, ela acaba impedindo ou sendo um primeiro desafio que muitas vezes fica difícil de se superar com os instrumentos que se tem à disposição, né? E que impede o exercício dos outros direitos e a pensar em avançar em inovação para os outros direitos e para as outras formas de atuação possíveis com esse público, se a gente vai pensar numa perspectiva de prevenção e de mudança de rumos, né, de vida dessas pessoas. Então, a superlotação, ela traz um contexto em que a preocupação com a segurança, inclusive, dos agentes penitenciários, ela se torna uma prioridade, e da mesma forma, a dificuldade de se equacionar o número de vagas com um crescente encarceramento, né, cada vez maior, que muitas vezes, como solução para isso, você tem uma medida legislativa que piora, né, então aumenta a criminalidade, você muda a lei que piora essa situação para ser cada vez mais rígido, e você tem uma atuação da polícia sendo eficiente, aumentando esse desafio para ela mesma no momento de fazer essa gestão. Então, aí voltando, a gente tem um contexto em que passa a ser prioridade, e uma prioridade legítima, se pensar na segurança também dos agentes penitenciários, que não conseguem se organizar em termos até de estrutura própria para conseguir dar vazão às outras necessidades para exercício de cidadania dessa população. E da mesma forma, a gestão disso tudo envolve uma gama muito grande de possibilidades. Então, a gente vê que tem, por exemplo, casos de sucesso de gestão compartilhada, mas também casos de comprovação de que esse sucesso não é bem assim, né? De que muitas vezes a gestão desses contratos não é garantida a ponto de ser um diferencial no resultado, né? Então, por um lado, há uma tendência em se ampliar essas gestões compartilhadas, mas, por outro lado, também uma necessidade cada vez maior de controle que esse universo de políticas públicas geridas pela segurança pública tem a sua limitação em garantir para além disso. Então, o que eu consegui, assim, vivenciando desse lugar, né, de quem atua exclusivamente na gestão, os desafios que a segurança pública tem, eu pontuaria principalmente essa dificuldade mesmo de se ter uma experiência até com uma gestão para além da segurança pública e que olhe também para além da necessidade de controle, de investigação, que a segurança pública está mais afeta pelas suas atribuições. Mas, por outro lado, aí aqui eu faço um pequeno parênteses para falar um pouco da experiência aqui do DF, não sei se todo mundo tem essa experiência como próxima, né? Mas aqui no DF, em um determinado momento, a Secretaria de Segurança Pública deixou de ser a responsável pela administração prisional, que passou para a Secretaria de Justiça e Cidadania. E essa troca, né, de responsável máximo pela gestão da atividade penitenciária, ela impactou bastante em termos de gestão e de continuidade dos contratos, e enfim. E aí acabou que, de novo, voltou para a segurança pública por uma conclusão de que a Secretaria de Justiça e Cidadania não tinha, inclusive, estrutura necessária para gerir e dar conta da manutenção, pura e simplesmente,
do sistema, que isso envolve desde dos contratos com alimentação até mesmo a própria segurança e controle dentro das unidades. Então, acabou tomando a decisão de retornar para a segurança pública, o que aqui foi bem visto, entendendo que a capacidade da segurança pública era maior para assumir essa responsabilidade, né? E aí, aqui eu acho que fica um fator para o debate também, que é importante, é pensar que, para além dessa capacidade de gestão, o que se agrega no momento em que as forças, né, assumem essa responsabilidade, vai também além dessa capacidade, mas envolve a questão dos recursos, né? Porque a segurança pública, ela, nesse sentido, de fato, tem uma maior capacidade, ela tem recursos mais vastos, né? E com uma capacidade, inclusive, de conseguir mais recursos do que outras pastas, e isso, com certeza, impacta na gestão. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o importante, para além disso, é se pensar também em estratégias que sejam fora dessa caixinha do controle, que muitas vezes acaba sendo a experiência máxima, né? E a real experiência que esses atores têm, que a gente consegue ver, inclusive, pelas formações, né? Então, lá a gente tinha muitas vezes demandas de formação tanto para os policiais que atuam nessa gestão, como também para os próprios agentes penitenciários, formação que são, na verdade, voltadas todas para o controle, que é desde o uso de armamento não letal, formas de gerenciamentos de crise e de, enfim, questões voltadas para esse universo, e sempre com o argumento de que a superlotação impede se pensar para além, em políticas para além dessa simples de manutenção da ordem, né, e do mínimo para, inclusive, trazer uma condição mínima para os próprios agentes. Enfim, eu acho que da minha experiência e do lugar, né, que eu pude vivenciar com esse tema, essas são as questões que eu queria trazer, e fico aqui à disposição para o nosso debate. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo, que agora deu certo entrar aqui. Naquela vez fui tentar entrar e deu uma travadinha. Meu nome é Débora, para quem não me conhece, eu estou na comunicação do LabGPEM, e antes da gente começar a parte dos debates, eu queria só deixar alguns recados. Para quem não conhece, a gente tem a página do LabGPEM, labgpem.org, que a gente posta lá as nossas atividades, o que está acontecendo, o que virá a acontecer. Tem informações institucionais também sobre o laboratório para quem quer conhecer um pouquinho mais, incluindo o nosso planejamento, está tudo lá exposto. E nesse sentido, desde o ano passado a gente começou a se articular para trabalhar 3 produtos que a gente quer que sejam, né, a marca do LabGPEM. A gente vai começar a postar um pouco mais sobre eles, a gente quer engajar a rede para que pessoas interessadas atuem junto com a gente nisso. E a gente vai deixar o nome das pessoas que estão responsáveis por esses produtos para vocês entrarem em contato, quem tiver interesse. E, rapidamente falando, um produto é o Catálogo de Gestão de Políticas Penais, o outro é a Revista de Políticas Penais, mais voltado para a área acadêmica, e o outro é um diagrama de rede das políticas penais, como o próprio nome diz, a gente vai mapear atores, né, que trabalham com a política penal. Então, em breve vai ter mais informações sobre isso no site. Outra coisa que a gente deve lançar em breve no site, eu queria pedir para vocês também ficarem de olho, uma preocupação que a gente sempre tem com o LabGPEM, com essa abrangência nacional, é que a gente consiga alcançar todas as pessoas do país, o que às vezes fica um pouco complicado, porque
todo mundo está ocupado nos seus afazeres, né? Todo mundo tem emprego e a gente não quer criar mais alguma coisa onerosa, a gente quer criar uma coisa participativa e colaborativa, né? Que seja legal para todo mundo. E, às vezes, a gente acaba criando muitos canais, tem muito grupo de WhatsApp, a gente conversa em determinadas pessoas da nossa rede de conhecimento. E uma forma que a gente está tentando achar para resolver isso é criar um grande grupo de WhatsApp do LabGPEM no site. A gente quer abrir um fórum, né, no site, para que todo mundo possa dividir o que quiser, para que as pessoas possam comentar, as pessoas possam, como se fosse um Facebook, assim, só que compartilhando e comentando e interagindo, compartilhar evento. A gente vê que tem muito evento circulando em grupo de WhatsApp dessa área, as pessoas têm produzido muita coisa. Então, por meio deste fórum que a gente vai abrir no site da LabGP em breve, a gente espera que seja um espaço que abrace a tudo e a todos para que se manifestem e compartilhem, colaborem da forma que for possível, né? Para a gente se manter unido. Então, era só esse recado. Estamos no site e também nas redes sociais, para Instagram, Twitter e Facebook. É isso. Obrigada, Débora. Bom, a gente pode agora fazer a participação também por escrito. Tem um chatzinho que vocês podem escrever se não quiserem falar. Se não, vocês acenam através do balãozinho lá e a gente vai registrando as inscrições, vai passando, fazemos um bloco de falas e na sequência devolvemos para o Richard e para a Ana. Antes de fazer isso, já pensando nas questões, se vocês puderem amadurecer nos comentários, vamos apresentar as pessoas. Eu pediria para cada um dizer seu nome e a cidade da onde está falando, e se quiser falar a sua profissão, rapidamente, para a gente conhecer quem está na sala. Ana Pereira, pode começar? Só precisa desbloquear teu microfone, Ana. Acho que travou a imagem dela. Enquanto ela volta, Ribamar, você pode começar a tua apresentação? Ali clicando na tela, ali embaixo tem aquele microfonezinho que dá para... Ele deu uma travada. Pronto, Ana. Vai lá, Ana, depois o Ribamar. Olá, boa noite. Sou Ana Pereira, assistente social e atuando aqui na Paraíba. Obrigada, Ana. Ribamar? Boa noite, eu sou perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, atuando aqui em Brasília. Dóia. Paula? Puder desbloquear teu telefone, Paula, teu microfone. Clicando ali na tela. Pronto. Meu nome é Paula, eu tenho formação em psicologia e atualmente estou como coordenadora no estado do Rio de Janeiro do programa Justiça Presente do CNJ. Boa noite a todos. Obrigada, Paula. Isabel? Oi. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Eu falo aqui de Porto Alegre. Eu também tenho formação em Direito, especialização em Segurança Pública Cidadã e mestrando em Segurança Pública Cidadã aqui pela URGS, pela Universidade Federal. Faço a coordenação estadual do programa Justiça Presente aqui na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai ter bastante assunto para tratar aqui. Obrigada. Obrigada, Isabel. Rafael? Oi, boa noite. Meu nome é Rafael Barreto, sou advogado e atualmente estou na coordenação do programa Justiça Presente, que trata da porta de entrada do sistema prisional. Obrigada, Rafael. Quem já falou, se puder fechar o microfone? Eduardo? Oi, todos me ouvindo? Sim. Sou arquiteto, sou de Curitiba, mas atualmente estou cursando mestrado no FRJ, pesquisando questões relacionadas à arquitetura penitenciária, discurso de segurança e de reintegração social.
Que ótimo. Conhecemos poucos arquitetos interessados nessa área, viu? Realmente. Fique em contato conosco. Tá bom. Vou mandar uma mensagem já no Facebook. Ótimo. Edmundo? Boa noite. Eu sou Edmundo, sou promotor de justiça, coordenador da Unidade de Monitoramento da Execução da Pena aqui na Bahia. Obrigada. Valquíria Tales. Boa noite, eu sou Valquíria, sou cientista política, sou diretora de inclusão social de egressos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Boa noite a todos, Thales Andrade, advogado, gestor público, integro o LabGPEM e atualmente na coordenação geral adjunta do programa Justiça Presente. Marcelo? Boa noite, desculpe eu ter me ausentado um pouco, mas as coisas em casa acontecem sem a gente, sem previsão. Eu sou Marcelo, eu fui servidor público da área prisional em Minas Gerais por 19 anos, ocupei cargos de direção de unidade, fui psicólogo, fui criminólogo e finalizei minha passagem pelo sistema prisional como secretário adjunto de administração prisional na gestão passada e hoje atuo como consultor numa empresa que busca colocação de apenados em atividade laboral, principalmente do regime semiaberto, e busco parceiros para instalação de empresas dentro de unidade prisional em Minas Gerais para trabalho com a população do regime fechado. É isso. Obrigada, Marcelo. Dandara? Oi, gente, boa noite. Sou a Dandara Tinoco. Trabalho com pesquisa e incidência política em segurança pública e justiça criminal no Instituto Igarapé e também integro o LabGPEM. Obrigada. Juliana? Ainda está travado seu microfone. Meu nome é Juliana. Deu? Meu nome é Juliana. Eu trabalhei por um tempo com egressos do sistema prisional, fiz mestrado em desinstitucionalização prisional e atualmente estou coordenando na coordenação estadual de Mato Grosso do Sul. Obrigada. Eu já perdi a conta dos estados. Rogério? Olá, boa noite a todas, todos. Meu nome é Rogério, sou assistente social e atualmente estou na coordenação estadual aqui no Amapá, estou na capital, em Macapá, na coordenação estadual do programa Justiça Presente. Prazer estar com todos vocês. Obrigada. Fernanda Almeida? Olá, boa noite. Sou Fernanda Almeida, sou psicóloga, sou coordenadora estadual do programa Justiça Presente aqui no estado do Pará. E é um grande prazer fazer parte dessa equipe. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Noelle? Oi, boa noite. Desculpa, minha câmera está quebrada. Bom, eu sou Noelle, minha formação é na área do direito e atualmente eu estou na coordenação estadual do programa Justiça Presente no estado da Bahia. Obrigada. Isabela? Olá, boa noite. Meu nome é Isabela. Eu sou antropóloga, estou assistindo aqui, acompanhando o webinário com meu amigo Felipe. Felipe, se apresenta, Felipe. Boa noite, gente. Estamos aqui acompanhando o webinário. Felipe, membro do Laboratório também de Gestão de Políticas Penais. Obrigada, Isa. Felipe. Arine?
Como é que faz assim? Ajuda eu. Boa noite, gente. Como é que faz? Sou a Arine, tenho formação em Direito e estou na coordenação do Justiça Presente aqui em Rondônia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos. Obrigada. Natália? Boa noite. Eu não vou tirar o vídeo porque a minha internet está muito ruim, está caindo sempre da reunião. Mas eu sou Natália, também tenho formação em Direito e estou coordenando o programa Justiça Presente no estado do Mato Grosso. Obrigada, Natália. Gabriela? Boa noite a todos. Eu sou socióloga e estou na coordenação do Justiça Presente aqui no Piauí. Obrigada, Gabriela. Gustavo? Boa noite, eu sou Gustavo Bernardes, sou advogado e estou coordenando o Justiça Presente em Roraima, como dizem aqui. Valeu. Amanda? Acho que não ouvimos a Amanda. Laura? Enquanto não chega a Amanda e Laura, tem algumas pessoas que não tinham identificação. Se não se apresentaram, pode se apresentar, por favor. Bom, acho que fomos todos, então. Depois, no meio do caminho, alguém que ficou para trás, fica à vontade. Tem um público bastante diverso, muitos estados, muitas formações, e isso tem sido bastante rico nesses momentos aqui do debate. Queria abrir a palavra já fazendo uma provocação para a Ana e para o Richard, para quando depois a gente fizer a primeira rodada, que ajudasse a problematizar o que eles pensam sobre o que seria a formação de profissionais que são da área da segurança pública, em distinção à formação de profissionais que atuam nos serviços penais. Como é que vocês entendem essa diferença ou não de perspectiva das carreiras diretamente ligadas às polícias, né, que estão mais afetas à segurança pública, e as carreiras que estão ligadas aos serviços penais, ligadas ao sistema prisional, alternativas penais, monitoração eletrônica. Que tipo de ótica, currículo e abordagem vocês imaginam que são distintas? Isso só para ir registrando uma primeira pergunta, e aí fica aberto para quem quiser. Aqui, vamos ver se tem alguém já que se manifestou. Não, ainda ninguém. Também queria fazer uma pergunta, é o Rafael. Rafael, vou fazer? Você pode começar aí. Pode fazer, vai lá. Vai você, depois vai Rafael. Não, só pensando um pouquinho na questão, né, sobre os campos de atuação, eu acho que é importante a gente reafirmar uma preocupação nossa, que é entender que serviços penais é um campo muito interdisciplinar, que passa, sim, pela segurança pública, mas passa pelo sistema de justiça também, e passa pela construção de saberes e conhecimentos que são muito específicos daquilo que a gente está chamando de políticas penais, né? Que é um campo que vai muito além da prisão e que intersecciona nessas áreas da justiça, da segurança pública, mas não pode ficar subordinado a nenhuma dessas áreas, porque senão a gente sempre vai ficar reproduzindo as práticas que estão postas aí, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente vem investindo pelo Laboratório de Gestão de Políticas Penais, de construir esse campo, de afirmar esse campo e mostrar que há saberes que são próprios da gestão das políticas penais e que fazem intersecção com outras políticas, principalmente numa perspectiva de política pública, né, que vai além
das questões do punitivismo ou mesmo simplesmente da justiça criminal, né? Então é preciso que a gente tenha clareza da necessidade de afirmar esse campo e de pensar esse campo como um campo de interseccionalidade, né? Só complementando, né? Geralmente é difícil porque essas questões elas se confundem, né? No senso comum. Então, geralmente, eu acho interessante pensar quem que é o sujeito dessas políticas que a gente está, né, discutindo, né? Quem que é o sujeito da política penal, quem que é o sujeito da segurança pública, né? E quais são os objetos também, né? A segurança pública, ela diz respeito a toda a sociedade. Inclusive as pessoas que estão cumprindo pena ou que estão monitoradas ou que estão em alternativas penais, né? Diferentemente da política penal, né? Então, começar a pensar em distinção em termos de sujeitos dessas políticas, né? Objeto dessas políticas também acho que ajuda a clarear um pouco o debate, né? Respeitando essas interseções, né? Que o Felipe colocou, mas também resguardando as diferenças. Rafael? Opa! Não, então, na mesma linha do que o pessoal tem colocado, queria fazer uma pergunta aí para a Ana Tereza, especificamente, sobre a experiência do DF, né, que eu acho que é uma experiência interessante, né, no sentido de conjugação das políticas penais e de segurança pública, né, como você bem comentou. Eu tenho uma reflexão que a gente tem visto em vários estados, de que as atividades meio acabam determinando as decisões de lógica da política das atividades fim, né? Agora, particularmente, acabei de voltar aí com outros colegas de Roraima, onde uma discussão, por exemplo, da mistura de agregar o socioeducativo ao prisional, pensando na mesma base do ponto de vista de licitação, né, de contratos, de gestão de pessoas, etc. E que isso está causando, né, uma tendência de mesclar as atividades que devem ter, inclusive, orientações licitatórias, de contratação, de gestão de pessoas bem diferentes. Aí eu queria ouvir um pouco de vocês essa experiência, né, em que medida é possível combinar as duas coisas que são tão diferentes, né? Pensando desde o ponto de vista de escala, né, dos agentes penitenciários e de formação e de escola penitenciária, até mesmo do ponto de vista de aquisição de alimentos, né, e de outros serviços, de escolta, tudo é bem diferente em relação à polícia, por exemplo, que é uma instituição de segurança pública por excelência, né, apesar de que ela pode ter um espectro mais amplo, do ponto de vista preventivo. Aí eu queria ouvir um pouco tanto da experiência que porventura, né, exista também em Joinville e também no DF. Ribamar? Então, eu primeiro queria agregar a minha formação, que acabei acompanhando, né? Eu sou licenciado em Filosofia e Teologia. É simbólico falar disso para falar do que eu quero colocar como questão para os nossos dois interlocutores privilegiados aí, que é a necessidade de nós agregarmos algum nível de conhecimento técnico e fortalecer a discussão sobre o orçamento, muito na linha do que o Richard problematizou, de que a ausência de políticas públicas que fazem com que as pessoas sejam incluídas no sistema penitenciário por ausência de tratamento de dependência de droga, por exemplo, ou de outras políticas básicas, como também a falência do cumprimento desses direitos elementares no sistema prisional, seja o da educação, da saúde. Fiquei feliz de vir falar de novo de remissão de pena por educação e por trabalho, porque tudo que a gente tem visto no Brasil, isso tem sido muito abandonado, isso virou a raridade, né? E falando disso, falar quanto caro custa todo o processo de terceirização, não é? Que a propósito de reduzir custo tem contribuído muito. Primeiro, para invasão do setor privado em ações exclusivas de Estado. É um pouco que se assiste no Amazonas, e que nós havíamos denunciado desde a primeira visita lá.
e voltamos a denunciar no relatório de monitoramento que fizemos no passado. Aliás, eu e o Valdirene estávamos juntos nessa missão. Que é uma completa ausência do Estado em serviços essenciais básicos, que resulta nesse caos que se vive. E aí, por isso, eu acho que é importante a gente agregar, quem sabe com a ajuda dos gestores, um debate sobre o cruzamento do orçamento, de quanto custa, efetivamente, manter a pessoa privada de liberdade e a terceirização do serviço, que seguramente encarece muito a ausência de políticas básicas e que reduziria a pena. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, senão a gente já passa para o primeiro bloco. A Arine, para fazer a última desse bloco. Minha pergunta vai para o Richard. Richard, agradecendo aí também, né, seu compartilhamento das suas experiências, aí dessa longa trajetória que você tem, né, na segurança pública. Eu queria saber, assim, você comentou da importância da gente fazer uma incidência, né, no caso, assim, quem está na gestão prisional, dessa incidência na sociedade civil para poder construir parcerias e criar oportunidades alternativas de trabalho e profissionalização e inserção social para o público, né, que está preso. E aí eu queria saber se você tem alguma boa prática específica para compartilhar com a gente, algo da sua experiência que você possa trocar com a gente aqui e detalhar um pouquinho para a gente poder entender melhor, por favor. Obrigada, Arine. Então vamos devolver a palavra para o Richard para comentar essas perguntas, enfim, comentários que foram feitos. Fala, Fábio, que eu sou prolixo, né, Val? Tem que colocar freio, senão eu começo a conjecturar aqui o universo perfeito, mas obviamente a gente está com algumas dificuldades. A experiência positiva da penitenciária foi justamente essa aproximação com a comunidade. Nós aqui temos uma associação comercial em porque a nossa cidade tem uma matriz econômica metal-mecânica e focada na indústria, né? Umas grandes indústrias, inclusive no país inteiro. Então, nós aproveitamos o layout da penitenciária, e bom que se diga que houve um erro, né, na construção da penitenciária industrial, que havia um galpão de apenas 300 metros quadrados que não conseguiria compor todos os apenados desenvolvendo a atividade. Então, nós tivemos que readequar esse layout, e aí foi um prejuízo, né, em relação a tempo, também em recursos, mas nós conseguimos adequá-lo e colocamos lá 22 canteiros de trabalho. E a parceria foi tão grande, isso é importante que se diga, porque é difícil de criar uma receita sobre isso. É a observância e as particularidades de cada uma das regiões do nosso país que vai permitir buscar um diagnóstico regionalizado, por exemplo. Mas as grandes empresas aqui da região, eu tenho permissão para falar o nome delas, porque elas sempre foram muito parceiras. A Val, inclusive, uma grande empresa que trabalhou por aqui, nós visitamos ele também, tentamos uma parceria, mas nós acabamos perdendo essa mão de obra valiosa da Val para o Distrito Federal e acabou nos deixando aqui, mas a sua articulação em Brasília nos muito ajudou aqui também na penitenciária. Mas nós fomos ao setor de gestão de pessoas de cada uma dessas empresas e boa parte delas não por política pública, por uma decisão de um grupo de pessoas, e aí é importante que haja um conselho municipal focado não só na segurança, mas nessa questão prisional, porque o que vai reduzir definitivamente a reincidência é a conexão desse indivíduo com o trabalho, a formação, a qualificação, cada um tem a sua valia, portanto, é importante que esse indivíduo saia, pelo menos, com a garantia de um trabalho. Porque é muito raro alguém sair de uma empresa para ir fazer um assalto ou para fazer algo ilícito. Ele vai continuar permeando esse caminho do trabalho. Eu mesmo, nessa experiência lá da administração prisional, eu encontrei várias pessoas que claro que vai carregando uma bandeira dizendo que eu arrumei um emprego. Isso, bastidor, qual tem essa especialidade em gestão de pessoas na área da psicologia, de conversar com esse pessoal, quebrar paradigmas, porque quando você coloca lá, você tem que ter uma série de cuidados, não dizer quem é. Nós avançamos tanto aqui na penitenciária que alguns apenados do regime semiaberto saíam já com a conexão na empresa e voltavam à noite para o cumprimento da pena no regime semiaberto na unidade. Depois o juiz evoluiu o seu pensamento, o seu entendimento com o
membro do Ministério Público na época, que juntos processaram essa informação e permitiram, então, que esse indivíduo pudesse retornar já não mais para a penitenciária, claro, com algumas práticas eletivas, uma diferente da outra, né? Mas isso foram avanços. Eu tenho contato com alguns apenados que estão trabalhando em várias empresas da região, e aí Tigre, Caesar, que são empresas de renome internacional, inclusive, né? A Tigre é uma grande empresa no nosso município, no estado, e de plantas até fora do nosso país, né? Fora do nosso continente, inclusive. E essa coisa avançou, mas eu sempre afirmo assim, e gostaria aqui de aproveitar a intelectualidade de cada um de vocês, dizer o seguinte: nós temos esse processo da persecução criminal, que é a quebra da ordem. Você tem todo aquele processo que é para a prisão da pessoa. E você tem, estatisticamente, aí 80%, 90% de reincidência, cada estado tem a sua, cada cidade tem a sua. Essa reincidência, ela obriga que o indivíduo cometa novamente um delito, portanto, ele passa novamente por todos os processos da persecução criminal, entra no loop, né? E isso não para mais, isso é extremamente claro. Então, a União, ela não é sensível a essa causa, porque o crime é local. O crime não é do Estado, o crime não é do país, o crime é do município, é ali que ele comete o delito. Então, o município fica distante. Ontem, na fala que tive lá no Congresso, eu tentei explicar exatamente isso, né? Você não comete um crime no Estado, você não comete um crime no país, mas você está subjugado a um Código de Processo Penal Nacional, uma lei de execuções penais nacional que determina que o Estado faz. O problema é que o indivíduo vive no município, e o município em absolutamente nada participa das políticas. E aí, na condição... Eu, porque tive sorte, era uma pessoa daqui da nossa comunidade, nasci aqui, tinha as conexões, aí você traz, de repente... Nessa coisa do vai e vem da política dentro do sistema prisional, isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, às vezes dá sorte, dá certo, mas via de regra a sorte é o inverso, né? E aí esse cara chega nessa cidade sem conhecer absolutamente ninguém, portanto não tem contato com ninguém dentro da nossa região, dificulta a certeza de colocar as empresas dentro desse trabalho, porque o indivíduo que empreende, ele tem os seus investimentos. Então, ele tem que ter a certeza que lá vai funcionar. É um negócio que todos, no meu entendimento, ganham. O Estado, porque reduz a reincidência, né? O coletivo, porque reduz a reincidência, o Estado, porque esse indivíduo progride o regime antes da execução total da pena e sai de dentro dessa execução da pena com uma formação, com uma qualificação e com um encaminhamento para o emprego. Mas precisa, e aí eu acho que esse seleto grupo de pessoas pode... ajudar nesse diagnóstico, na criação de um programa nacional que possa incentivar o empreendedor a respeitar o encaminhamento, pelo menos em percentual, desses indivíduos que saem lá, observando uma comissão técnica de classificação, nada política, uma coisa que realmente observe o dia a dia da execução da pena desse indivíduo, né? Portanto, assim, a Receita foi, diria eu, que tupiniquim, porque foi uma relação entre o administrador, o juiz da execução penal, o membro do Ministério Público, a parceria aqui, no nosso caso, com a Associação Comercial e Industrial de Joinville, que ajudou-nos a quebrar esses paradigmas. Primeiro, implantando as empresas, e aí o Val depois até pode dar me ajudar um pouco, mas o presídio em Joinville, aqui, antes da construção da penitenciária, também tinha uma parceria na época com o CDL, que construíam bolsas tal, e levaram para o presídio. Teve uma rebelião, queimaram tudo, e nós ficamos durante quase 10 anos sem nenhum tipo de diagnóstico positivo entre a comunidade e a comunidade que estava segregada. Nós tivemos que quebrar todos os paradigmas, dar certeza que ele não teria prejuízos, né? Risco, obviamente, há, mas que os prejuízos, que os riscos estavam minorizados. E aí nós conseguimos levar essas 22 empresas lá, tinha uma da Tigre, tinha 173 internos trabalhando em um dos quadrantes de trabalho, todos no regime fechado. E aí tem alguma coisa aqui que quem trabalha no sistema prisional que é empolgante. O que acontece hoje? Nós, durante muito tempo da nossa existência enquanto sociedade, negamos as gangues ou as facções dentro do sistema prisional. De repente, aqui no meu estado, coisa de 8 anos, nós as reconhecemos. E aí fizemos uma coisa que foi extremamente, para mim, perigoso, né? Nós atribuímos as organizações criminosas a esse povo que está dentro do sistema prisional.
Assim, muito rapidamente. Uma coisa, para mim, que vivo a segurança pública, é uma comédia, porque aquele povo que sai de dentro do sistema prisional, via de regra, não tem muita perspectiva de vida. A penitenciária era uma referência porque tinha toda a condição, tem a execução penal, mas no presídio a gente vê a entrada e a saída sem perspectiva, amanhã vai estar novamente, e aí esse povo é o povo do crime organizado. Caramba, esse povo não tem formação, esse povo não tem oportunidade, esse povo continua aí com um prejuízo maior ainda porque recebeu uma marca e volta lá para aquela comunidade, que acaba sendo uma espécie de herói, porque foi preso e voltou para o sistema, e esse cara vai criando, diria eu, que algo que não existe, né? Um fantasma nesse meio da segurança pública. Né? Então, o caminho, na verdade, é o trabalho. Primeiro, vai ter que formar, qualificar, isso é fato, em outros estados da federação, pior ainda, né? Mas aqui é uma realidade. Investe nesse indivíduo, devolve ele conectado ao trabalho, eu tenho certeza, porque os dados não dá para contrariar isso. A reincidência da penitenciária industrial de Joinville, no tempo que estive lá, não sei como é que está agora, porque não tenho mais contato com o atual administrador, ela é 19%, o restante é 80%, né? E mais uma coisa, você falou sobre, eu não me lembro quem falou sobre essa questão do agente penitenciário, da tendência da polícia, formar alguém de um quadro diferente. Tem um grande equívoco, e a gente tem percebido isso aqui no meu estado. Eu não sei se a palavra seja frustração, eu não quero aqui criar nenhuma animosidade, né? Mas o agente penitenciário aqui no estado ele tem recebido um treinamento de polícia. Nós tiramos a polícia, mas no conceito de formação, formamos como polícia. Então os caras estão andando de preto, andando de fuzil, recebendo treinamento de choque. O preso é o problema que nós colocamos na cabeça da formação. Nós tiramos a polícia militar aqui em Santa Catarina, coisa de 4, 5 anos do sistema prisional, porém quem forma o agente penitenciário forma ele como polícia. Então ele vai para lá, o negócio dele é andar de preto, é conter, sabe, mão na cabeça. E a Val lembra disso, eu cheguei dentro da penitenciária, os presos, quando eu entrei, a primeira vez como diretor eu entrei, aí o agente vira para a parede. A primeira vez eu não quis intervir, era muito recente a minha chegada, eu não queria criar nenhum constrangimento. Né? E até que um dia um dos agentes que eu conhecia bem falou assim, por que vocês viram ali para a parede? Não, porque é sinal de respeito. Eu disse, pô, mas se o meu trabalho aqui é reintegrar esse indivíduo e eu não conseguir olhar nos olhos dele para entender se ele acredita no trabalho, acredita que é possível integrar, como é que eu vou demonstrar um respeito que não existe, na verdade, porque ele está ali todo comportado, mas está no pensamento xingando a Eva, né? xingando as minhas ancestrais. Mas e aí a gente começou a conversar, tirei esse negócio de parede e tal, sabe? Mas há uma construção, e é bom a gente, né? Aqui é o lugar de lavar trazer luz às dúvidas, desmascarar a mentira, né? Porque o sistema prisional, lá dentro o pessoal faz o que quer, e se o Estado não estiver presente com tanta força, né, no sentido desse diagnóstico, e de novo, não é um diagnóstico nacional, isso é um diagnóstico local, nós temos que respeitar essas condições da construção de um sistema que possa fazer cumprir a lei de execuções penais, não só da segregação, né, Val, mas principalmente a todos, né, da oportunidade para devolver esse indivíduo. Então, os cases da penitenciária são N, mas nós não conseguimos, por exemplo, colocar isso de uma forma por lei, né, porque nós não as criamos. Eu quero, Val, antes de encerrar minha exposição, eu quero dizer mais um negócio. Nós tínhamos aqui, Joinville é uma cidade de 164 anos. Quando eu assumi a penitenciária, um dos governos que por aqui passou, fechou todos os museus da cidade. Nós temos um museu da bicicleta, um museu do migrante. Joinville foi dada de presente a uma princesa, e esse prédio continua, isso tudo muito bonito, estava todo fechado. Pois bem, o vice-prefeito era, na época, o presidente da Fundação Cultural de Joinville, e não havia recurso. Entre escola, hospital, não tem recurso para o museu. Apenas material, mas para pagar mão de obra não temos. Aí eu fui lá conversar com ele, senhor Rodrigo, hoje ele é deputado federal, aí está aí no Distrito Federal. Eu falei, Rodrigo, vamos colocar os apenados a trabalhar.
Bom, será que vai dar certo? Tenho certeza absoluta que vai dar certo, porque nós tínhamos feito uma experiência de calçadas, em ruas aqui, e tinha dado ok. Pois bem, em 6 meses nós reabrimos todos os museus, com os apenados, com alguns desse 90%, sobra 10% que tem alguma especificidade de qualificação profissional. E esse povo foi para a rua. Nós não tivemos um incidente. Abrimos todos os museus, desde telha, readequação de... até obras do museu foram cuidadas por eles. Então, foi um negócio bacana. Eu acredito, para mim, o ser humano é uma promessa, eu tenho certeza que cabe a nós, né, os intelectuais, ou as experiências de vida ao longo da nossa vida, para projetar isso de maneira diferente lá no sistema prisional, que ainda é só a ponta do iceberg. Né? Nós temos que resolver o problema da nossa sociedade, que continua formando cada um deles a cada dia. Nós estamos conversando aqui e alguém nas periferias da cidade está sendo pensado pela atividade criminosa para se tornar lá um aviãozinho do crime, né? Que a justiça... Não consegui transferir para o celular. Que o cara é um traficante, na verdade a gente sabe muito bem o que é, né? Eu nunca vi um quilo de cocaína custa $20 mil, e nós atribuímos ao traficante que está lá de chinelo de dedo, esse cara o traficante. Isso é uma loucura, né? Nós precisamos arrumar essa condição do país, prender realmente talvez quem precisa estar preso. Eu diria aí, sem medo de errar, que uma parte significativa daquele povo lá poderia já estar produzindo. Cabe a nós a função de criar essas políticas para colocar esse pessoal para produzir, porque o país só vai para frente com trabalho, com muito trabalho. O Ribamar tinha feito um questionamento, eu não sei se eu consegui pegar, Ribamar, mas assim, olha, eu sugiro que um grande grupo de pessoas aí faça essas reuniões. Eu tenho certeza que claro que não é fácil de fazer, porque senão já haveria sido feito há muito tempo, né? É complexo. Mas para atividades complexas precisa-se de pensamentos complexos também. Mas o caminho para solucionar o problema, ele precisa necessariamente, aí eu enquanto político sou um municipalista, porque nasci no município, vivi a minha vida inteira de 50 anos dentro do meu município, construí minha família dentro do meu município, trabalhei dentro do meu município, me formei, me especializei, tudo dentro do meu município. Então, não há condição... É insano imaginar que nós vamos conseguir resolver o problema do Brasil, de Brasília ou da capital do nosso estado. Nós vamos conseguir resolver o problema do nosso país dentro das municipalidades. Olhando essas especificidades da formação da nossa sociedade, que nós vamos começar a resolver isso. E aí precisa, sabe, pensar, ver de onde é que está vindo, o que está acontecendo. Val lembra muito bem disso. O meu estado, um governador que por aqui passou, fechou 10 escolas estaduais. A capacidade de levar tecnicidade precisa necessariamente de uma formação de ensino médio. Os caras fecharam 10 escolas estaduais aqui dentro do meu estado. Então, qual é o resultado que nós temos? A previsão que eu tenho, o diagnóstico que eu tenho é extremamente preocupante. Veja, eu fiz uma previsão de 1.444% dos últimos 30 anos do nosso crescimento. 16 mil pessoas presas em Joinville para os próximos 30 anos. Só que eu errei na previsão, porque da minha saída, que faz 2 anos e 6 meses que eu saí, o sistema prisional aqui já cresceu 1/4. Tinha 1.500, 1.400 presos, tem 2.000 presos hoje. O juiz da execução ameaçou fechar o presídio, porque numa cela para ter 8 tem 24. E aí nós vamos imaginar que esse indivíduo vai produzir alguma... E aí vai observar as prisões, boa parte é arbitrária, uma parte não está nem julgada, mas está lá, continua sem uma estrutura de auxílio, sabe? Está tudo errado. Nós temos que, sabe, criar lavar essa roupa suja às claras para a comunidade entender, porque a comunidade aplaude e ovaciona a polícia quando prende e acha que o cara nunca mais volta. 6 a 8 anos a pena média no Brasil está novamente. E se nesses 6 e 8 anos nós ficarmos aí de braço cruzado acumulando esse monte de pessoas, a probabilidade de nós mesmos virarmos vítima aumenta violentamente, né? Em percentual, nossa cidade nos últimos 30 anos cresceu, não dobrou. Nós éramos 380 mil habitantes, hoje somos 600. E a população carcerária saiu de 90 regional para local, 2 mil presos hoje. Então, isso é insano. E nós vamos continuar nesse parafuso de piração, vamos continuar, vamos aprendendo. E mais, né, o que me preocupa agora é que eu falo com pessoas que se preocupam, porque senão não estariam aqui 9h30, 9h05 aí discutindo isso, né?
essa frase é uma frase preocupante. Bandido bom é bandido morto. Eu sei o que isso faz dentro da polícia. Eu tive lá dentro 20 anos. Essa coisa começa a criar um pensamento diário. Esse pensamento diário começa a estatizar. Um mata, o outro quer matar. E aí nós vamos perder o controle disso aí. Vai morrer muita gente boa. Muita gente já aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Então, isso é um freio que a política tem que dar. Eu tenho falado aqui aos meus pares legisladores dentro do município que de vez em quando um pega isso e parafraseia, né? Eu falei, olha, dentro da casa isso não pode funcionar, aqui nós temos que construir leis, não matar pessoas, né? Então, né, a esses intelectuais preocupados com o sistema prisional, nós já aprendemos muita gente pobre, humilde nesse país, e agora nós vamos passar por outro passo. Nós não vamos nem nos preocupar com elas, vamos começar a matar elas antes de as condenar. Então, vamos começar a observar, tem algumas pessoas aí meio pirada, né? O Rio de Janeiro tem um governador lá que anda com uma metralhadora na porta do helicóptero, sabe? Isso cria um sentimento em quem gera segurança pública que o caminho é baixar mesmo. E aí, minhas senhoras e meus senhores, né? Nós vamos criar um país aí preocupante, porque essa munição, quando dispara do gatilho, nem sempre acerta o alvo. Às vezes acerta o entorno. E quando acerta o entorno, pode ser um de nós, ou pode ser alguém da nossa família, alguém que nós conheçamos, ou mesmo que não seja quem nós conheçamos, mas um ser humano que está ali apenas participando daquele momento ali e acaba tendo a vida ceifada por um sentimento de uma meia dúzia de pirado aí que, por falta de uma atenção intelectual para o momento que o país vive, prefere fazer uma frase rasa e querer resolver o negócio na bala. Não, isso não vai acontecer. E não vai ninguém descer do céu aí, Allah, instalar o chicote e resolver o nosso problema. Nós que temos que resolver o problema. E, novamente, são problemas locais, são problemas municipais. Não é do Estado nem é do país, é um problema do município. Então, o Estado tem que parar de querer ser o pai da história, ou mesmo a União, dizer, olha, esse dinheiro não nos pertence, deixa lá no município e eles resolvem os problemas deles. E é assim que vai ter que ser. Né? Eu acho que é isso aí, né, Paulo? A todos aí, eu sugiro vocês virem um dia a Joinville e conhecer a penitenciária industrial. Não sei como ela está agora, né? Mas eu deixo à disposição o e-mail, a minha assessoria aqui no gabinete também, mandar todo o material. Bom, nós temos relatórios, desde quando eu entrei lá, nós temos vários relatórios. Nós temos uma citação, não por merecimento meu, mas pelo grupo de pessoas na Finlândia, na Alemanha, porque nós tínhamos presos oriundos desses lugares e fomos visitados pelos cônsulos desses países. E eles fizeram relatórios sobre a penitenciária. Né? Então, alguém falou aqui sobre gestão compartilhada ou terceirizada. Eu sou a favor da seguinte maneira: o dinheiro é público, portanto, nós temos que, dentro das políticas públicas, desenvolver o que é economicamente mais viável para nós. A penitenciária é de gestão compartilhada, mas o Estado tem o papel fundamental dele porque faz a observância desse contrato. O que nos falta no país, e aí eu desafio aí, senhores e senhoras, meninas e meninas aí, a procurar na internet e achar algum lugar que tenha uma empresa de consultoria pública, por exemplo. Nós não temos. Então, vem alguém, apresenta para alguém que tem uma decisão política e toma aquilo como ciência perfeita. E não é. Então, nós precisamos, sabe, a empresa tem essa possibilidade, chama uma empresa privada, faz um diagnóstico e e traça um objetivo para aquela empresa. O Estado não tem. Portanto, está na cabeça de cada gestor público, nós trocamos a cada 4 anos. E nós precisamos desenvolver isso conceitualmente em relação a terceirizar ou não. Na América do Norte tem toda a sua educação terceirizada e não tem nada para reclamar porque está resolvida dentro do município. Eu não estou dizendo que nós tenhamos que terceirizar tudo, não é essa a questão. Mas eu trago dados da penitenciária onde ela é integralmente psicólogo, médico, as coisas que são caras e que são difíceis de resolver, é terceirizado. Os agentes que fazem a manobrabilidade entre tirar do canteiro de trabalho e colocar no atendimento dos advogados, enfim, da assistência social, da atividade técnica da unidade, nas atividades de educação, de formação, de qualificação, o Senai estava lá dentro, nós tínhamos formação, inclusive, na área de costura, porque foi uma das coisas que a comunidade empreendedora nos passou por dados para formar essas pessoas, e o resultado foi ótimo, né? Agora, o que compete ao Estado, que é pegar esse preso quando tem que levar ele, que isso é outra coisa absurda no país, e ninguém fala nada, né? Tem que tirar um apenado de dentro do sistema prisional e levar esse cara lá para apresentar para a justiça. Pô, caramba, nós fechamos negócios de bilhões de dólares entre um continente e outro continente, nós ainda temos que tirar um indivíduo, e aí
sem vaidades, né? Por que também o juiz não pode sair de onde ele está e ir lá na penitenciária e atender por demanda esses apenados? Nós colocamos uma estrutura extremamente cara para tirar esse indivíduo lá do sistema prisional, criar um risco de segurança para apresentar ele no fórum, que via de regra fica 20, 30, 40, 50 quilômetros da execução penal, quando muito mais fácil seria criar um ambiente, né? Se precisa ter um ar-condicionado, precisa ter uma sala adequada, desenha isso e vai lá, entrega ao judiciário, ao próprio Ministério Público e atende esse indivíduo lá no sistema mais barato. Richard, acho que ainda dá para fazer mais uma rodada. Deixa eu passar para a Ana Tereza e quem sabe a gente consegue. Senão eu tiro o passo da Ana. Perdão, Ana, perdão. Obrigada. Fala, Ana. Bom, eu para compensar o Richard, eu costumo ser sempre, até às vezes, objetiva demais, então a gente vai se complementando aqui. Tentando recuperar um pouco, né, os pontos que eu anotei aqui para a gente responder ao debate. Em relação à formação, o Richard falou e eu concordo, né, a carreira dos agentes penitenciários, ela foi criada como uma proposta de se tirar, né, a responsabilidade das polícias dessa tarefa. Por outro lado, essa é uma carreira que ela é formada por policial com uma lógica policial e com o passar do tempo, inclusive numa proposta já de entrar na disputa corporativista de uma equiparação, inclusive de direitos, porte de armas e, enfim, essa é uma questão séria, né? Como essa vinculação com esse conceito restrito de segurança pública dessa atividade, que não considera, né, a segurança pública como algo para além dessa atividade repressiva, acaba induzindo, inclusive, para essas distorções, né? Então, foi feita toda uma iniciativa, todo um esforço de criação de uma carreira diferenciada, que, a princípio, deveria ser com vocação para uma atuação diferenciada também, só que acabou entrando numa lógica que hoje se confunde muito, né? E aí, nesse sentido, também recuperando um pouco a colocação do Felipe, da Isabela, em relação à política pública penitenciária e penal, né? Para além dessa perspectiva, a partir de uma perspectiva interseccional, de fato, e aqui também entrando um pouco na discussão sobre os campos de atuação que deveriam ter, né, essas carreiras, de fato, o que se precisa e a formação necessária para esse agente, para esse servidor, no caso, né, seria de uma construção de políticas públicas de rede, porque a gente está tratando de uma necessidade, de uma demanda que ela é multidimensional. Então, nenhuma instituição ela terá a capacidade de dar a resposta completa de toda a necessidade que esse universo contém. Então, necessariamente, esses agentes, eles precisam pensar em uma atuação de construção de política pública de fato estruturada, que consiga incorporar os diferentes atores, cada um na sua responsabilidade, para dar as diferentes demandas que essa população tem. Então, a criação de redes, quando eu me referia, né, a necessidade de criação de redes e de formação de políticas públicas, seria justamente nesse sentido, né, de buscar firmar um sistema, de fato um sistema, né, no formato de sistema de política pública, em que a segurança pública faça o seu papel, mas, porém, a educação faça o seu também, a saúde faça o seu, as áreas que são responsáveis pela geração de emprego e renda também se responsabilize por esse público, né? Então, é uma formação de rede a partir de uma estrutura de sistema de política pública, e aqui, nesse sentido, fortalecendo, inclusive, e aí aqui voltando também, dialogando com a colocação do Richard, que é a favor da municipalidade, fortalecendo, inclusive, as diferenças de atribuições e de papéis dos diferentes entes da federação, porque a gente vai ter uma atuação estratégica e fundamental, que é necessária que seja conduzida pela União, né, no sentido de traçar diretrizes, de padronizar e de
dar suporte, inclusive financeiro, em alguns casos, né, de repasse para os estados, e nos estados a gente tem a responsabilidade pela segurança, por exemplo, e no município há uma possibilidade de parceria para outros campos, como, por exemplo, educação, como, por exemplo, trabalho e outros de atribuição própria da gestão pública municipal. Então, que os 3 entes da federação possam trabalhar de forma conjugada, né, complementar, e isso sim na construção de um sistema de política pública que dê conta dessa multidisciplinariedade, dessa interseccionalidade de demandas que esse público tem. Porque, e aí compreender, né, que essa atuação é uma atuação de múltipla responsabilidade, então você compartilha a responsabilidade e, por outro lado, você também divide os ganhos, né, que é para a própria comunidade como um todo. E aí aqui também entra esse componente do orçamento que o Ribamar colocou, que é a necessidade, né, de destinação de recursos próprios. Ele questionou a questão da terceirização, que muitas vezes gera mais custo e benefícios para quem, né? Eu acho que, de fato, essa questão tem que ser pensada com muito critério e dentro desse sistema de política pública necessariamente, né? Aí, tentando finalizar, nesse universo desafiador de pensar uma gestão de política pública com todos esses componentes, de gestão penitenciária com todos esses componentes, e da experiência que eu tive, de fato, a atuação meio, ela é um desafio, e ela consome muito a energia das estruturas públicas e dos servidores, né, para dar respostas às principais necessidades e às necessidades básicas, que vai desde logística, de escolta, de escala dos agentes, né, que é aquela questão básica, alimentação, são muitas vezes demandas que acabam consumindo essas que são de atuação meio e deixando pouco espaço para a atuação de uma área finalística, que, ao meu ver, tem que ser nessa perspectiva de uma atuação multidimensional e de gestão de política pública em rede, né? Acho que eu respondi. Não sei se eu contemplei tudo. Ótimo, obrigada. O Marcelo tinha levantado a mão, feito um sinalzinho. Você quer falar, Marcelo? Primeiro... Marcelo, Oi? só para dar uma noção aqui, pessoal, a gente tem mais 15 minutinhos, então vamos te ouvir rapidamente, se mais alguém tiver para falar, e aí depois a gente vai encerrando. Na minha fala rapidinho, quero agradecer muito a Ana, achei a fala da Ana agora sensacional sobre essa realidade, eu agradecer muito o Richard. Eu estou impressionado com a transição do Richard de policial de 20 anos, porque não é o que eu estou habituado a ver, lidando nesses anos todos com policiais que se aventuraram nessa experiência de ser gestor do sistema prisional. Então, parabéns, Richard, essa transição sua me deixou aqui muito impressionado. A fala da Ana agora, e só me ocorreu uma coisa interessante, principalmente quando a gente está tendo muito como exemplo Santa Catarina, e baseado também nesse posicionamento da Ana agora, em relação aos agentes penitenciários. E eu e você, Val, e o Felipe, o Thales e a Dandara, conversamos essa semana passada. Nós só vamos ter uma adesão, mesmo com o treinamento equivocado que os agentes penitenciários estão recebendo. Nós já debatemos isso há alguns anos. Nós só vamos conseguir realmente adesão dos agentes penitenciários como categoria voltado para a recuperação do indivíduo encarcerado se ele observar
que essa política o acolhe também. Nós conversamos isso semana passada. Eu acho que a Ana tentou, a Ana deu uma resvalada sobre esse conceito. Eu acho que a gente tem esse caminho. Eu acho que o Richard também, quando falou sobre esse treinamento policialesco, essa coisa, sabe? A Valdirene, uma vez, numa reunião nossa em Brasília, falou que as pessoas estavam preparadas para ir para a guerra, sabe? Assim, o agente penitenciário. Então, eu penso que deveria acontecer com os agentes o que aconteceu na transição, que aconteceu com o Richard, quando sai de um agente policial e vira um gestor da execução penal e ele se transforma. Era só essa observação e realmente fiquei muito feliz com o nosso debate e agradecer muito a participação de todos aí. Excelente consideração, Marcelo. Até está quase me dispensando o fechamento, porque suas ponderações, as suas ponderações ressaltaram essências desse debate, não é? Foi fundamental. Obrigado, em vários momentos já. Obrigada eu. Teve a oportunidade de falar um pouco mais desse processo de transição, que não é simples. Eu, particularmente, também na minha história, vivi com muitos policiais militares federais que tiveram atuação inicial na polícia, depois adentraram na execução penal e a trajetória não é a mesma e ela também provoca muitas questões para quem foi formado com uma outra ótica, uma ótica que é voltada para o controle, para detenção de uma situação específica, onde não se convive com o indivíduo que depois vai passar por uma história de construção de um outro projeto de vida. Então, um olhar distinto, uma abordagem, uma metodologia, uma compreensão distinta. Não é fácil fazer essa transição. Ela sintetiza. Mais nenhum comentário aqui. Deixo mais uns minutinhos para umas palavras finais do Richard e da Ana. E aí depois a gente vai encerrar o nosso webinário de hoje. Vontade de terminar não dá, né, Val? Mas eu quero refletir sobre uma música. Eu gosto muito, eu sempre falo isso nos meus discursos, mas a música, eu não me lembro qual é o conjunto, mas eu acho muito pertinente a fala. Ela diz o seguinte, até porque isso aqui é uma sala, né? A nossa indignação é uma mosca sem asas que não ultrapassa as janelas de nossas casas. Tomado por um ponto filosófico, o que a gente percebe, via de regra, são grandes capacidades individuais e às vezes até coletivas de um determinado grupo de pessoas que sabiamente discute e avança nessas discussões, mas na hora de implementar nós sofremos algumas dificuldades e boa parte das coisas que discutimos elas acabam não sendo implementadas. Então, só para aceitar esse desafio, porque nós temos que realmente dar asas a essas discussões que nós tivemos e fazer com que elas aconteçam, né? Ontem, quando eu falava em Brasília, eu fui tomado por uma surpresa muito grande, porque havia lá uma discussão daquela PEC que cria a polícia penal, né? Bom, polícia penal eles já são, né? Porque cada uma das insurgências do preso, né? Seja para o bem ou para o mal, essa polícia penal ela relata isso ao judiciário. Então, ela já existe, né? Agora, a criação dessa polícia penal me preocupa. E aí, quando eu fui fundar a fala da penitenciária, você é vaiado aqui, né? Porque eu fui falar sobre o sucesso da penitenciária, mas que conecta necessariamente a uma condição de gestão compartilhada, né? Mas, graças a Deus e a posição lá, eu vejo que o agente penitenciário tem um papel fundamental, não dessa aplicação de polícia, mas da aplicação da oportunidade. Então, ele tem que ter, acho que é mais benéfico a nós investir na intelectualidade dessas pessoas que vão estar lá, portanto, uma boa formação, uma formação em humanas, né, para poder criar todo esse critério de oportunidade, e não uma formação de polícia. Val, não sei se você acompanha aí, depois entra no site, então, o governador aqui anunciou a contratação de 600 agentes penitenciários. Toda a propaganda do preparatório, toda a propaganda, pode entrar lá, não tem uma propaganda
levando uma formação, levando uma qualificação, dizendo... Não, é todo mundo de preto, com fuzil, óculos, não consegue ver o rosto do indivíduo, e é isso que está sendo vendido como ciência boa para o sistema prisional. Daí começam os preparatórios, forma esse indivíduo, eu não estou dizendo que não tenha que ter em determinado ponto uma contenção, porque lá tem, né, estão todos segregados, tem que ter uma estrutura de responsabilidade. Agora, imaginar que todas as pessoas vão se formar assim, o que eu percebo é que haverá mais violência dentro do sistema prisional, e essa minha condição de estar lá, eu não gosto de esconder, os meus primeiros 3 meses lá da penitenciária, eu fui condenado por tortura. O juiz, um grande amigo meu hoje, o Dr. João Marcos me condenou nos meus 3 primeiros meses por tortura, mas eu tenho a minha consciência, fui absolvido depois no tribunal. Esse choque talvez tenha dado essa condição de separar o sargento Harrison do Richard Harris, que foi o diretor da penitenciária. E eu tenho muitos amigos dentro do sistema prisional, agentes, psicólogos, psiquiatras. Nós temos uma psiquiatra do sistema prisional que é a única do sul envolvida no sistema forense, é a única psiquiatra do sul do país envolvida no sistema prisional, a Cíntia Delo, uma excepcional profissional. E o apenado do cara que cortava a grama da penitenciária, ao que conectou a sociedade, ao que não conectou, eu não tenho problema nenhum de interagir em cada encontro. Às vezes eu estou aqui na Câmara de Vereadores, bate alguém aqui, daí seu Richo, ex-preso, um ex-apenado. Eu nunca chamo por ex-apenado, eu sempre chamo pelo nome, né? Porque é outra característica nossa, né, João? Nós tiramos o número, que era uma coisa que me incomodava, eu queria o nome do indivíduo, mesmo que tivesse 2, 3, né? Mas foram coisas que deram certo na penitenciária, e eu acho que essa condição nacional, como a que falou a Ana, precisa parametrizar exatamente isso, né? Essa condição. Como é que nós vamos formar esses agentes? Isso pode ser nacional, não tem problema. Como é que nós vamos caracterizar o conceitual sistema? Também não tem problema. Agora, as oportunidades, essas vão ter que ser dentro das municipalidades, dentro de cada um desses alinhamentos aí, como construir isso, né? Mas a discussão, eu me deixo à disposição, se tiver que conversar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez quando vão me chamar aí, eu quando vou a Brasília faço questão de visitar a Val, porque eu tenho nela assim uma mentora da minha transformação, da minha mudança, porque nas poucas vezes que nos conversamos, ou sempre quando conversávamos, quando ela estava lá visitando a penitenciária, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que foi um choque, inclusive, para a Central de Direitos Humanos, uma série... Eu quero... Um minutinho. Quando eu cheguei na penitenciária, eu vim... Só mais um. Eu vim do grupo de... Deixa eu contar isso, que isso é importante. Eu vim do grupo de resposta tática, então era polícia. E boa parte daquele povo lá nós tínhamos prendido, né? Quando eu entrei na penitenciária, a cadeia inteira bateu. A cadeia toda bateu. Não queremos esse cara aí, polícia e tal. Eu vou lá conversar, porque o meu grupo de resposta tática, de vez em quando, estava no sistema prisional. Fui lá, conversei, tudo, silêncio. E no dia que eu estava saindo de lá, eu sou obrigado a contar essa experiência, quando eu estava saindo de lá, eu assisti um filme com a minha filha chamado Babá McPhee. E ela ela expressou uma frase no final do filme que as crianças não queriam que ela fosse embora. Ela disse, olha, eu vim e fiquei porque vocês precisavam. Mas agora vocês não precisam mais de mim, está na hora de eu ir embora. Eu confesso que enchi meus olhos de lágrimas, porque eu falei com todos os presos no pátio, fui de pátio em pátio, sempre que estava indo embora, e que desejava a eles boa sorte, mas que aquele momento era o meu momento, tinha que ir embora. E assim, presos daqueles grupos, tal, alguns choraram que eu estava indo embora, porque não sabiam o que vinha, né? E, aliás, eu acho que as coisas não andam muito boa, porque esse pensamento policialesco voltou para o sistema prisional, já não é mais um pensamento que nós tínhamos lá. Mas, enfim, ela ainda continua desenvolvendo as atividades. Tal. E aí um apenado que a Val conhece muito bem, ele olhou para mim e disse assim, seu Richard, o senhor está indo embora. O que o senhor pensa desses tempos que o senhor ficou aqui? Cara, a certeza de ter tentado, né? Aí ele olhou para mim, isso é Dante Alighieri. Eu disse, nossa, quem que é Dante Alighieri? Né? Um ignorante, pouca leitura, isso foi depois com o tempo aprimorando, mas naquela época me surpreendeu. Isso é Inferno de Dante.
os lugares mais quentes do inferno são reservados àqueles que optam pela neutralidade em tempos de crise. E o senhor fez a diferença. Isso ecoa para mim, até hoje eu fico pensando nisso, né? Nós nunca tivemos nenhum receio de tentar, observando, claro, sempre a lei, mas sempre fazendo um pouco a mais. Acho que essas receitas são as que deram certo. Então, eu desejo boa sorte a todos. Obrigado por essa excelente oportunidade, Val, e deixo sempre à minha disposição para falar onde for, em momento que for, eu me deixo à disposição aí desse seleto grupo aí que você conseguiu juntar num país inteiro dentro de um informe tecnológico que temos aí, da possibilidade de nos conversar. Obrigado pela oportunidade, cada um de vocês. Muito obrigada, Richard. Ficamos muito felizes com a tua participação. Compartilhar esse momento é bem importante. Ana? Eu queria também aproveitar esse momento final para agradecer de novo, né, essa oportunidade e para concluir, assim, esse debate. É claro que, enquanto a gente fica ouvindo, né, a gente fica lembrando de um monte de coisa que poderia ter falado, pontos que ficaram, mas que, enfim, ficam para também outras oportunidades. Mas uma coisa que eu não mencionei e que eu acho importante, que eu acho que é um ponto de partida para tudo que a gente for pensar em termos de construção de políticas públicas, principalmente essas desafiadoras, que envolvem universos tão distintos e tão quase antagônicos, que a gente consiga, e esse é um desafio que eu sempre me coloco, nem sempre consigo, mas o exercício, né, da minha profissão na Secretaria de Segurança Pública foi muito desafiador nesse sentido, e eu acho de muito aprendizado, da gente sempre considerar o ponto de partida do outro, né, considerar o desafio do outro. Então, eu aprendi a ver com outros olhos o quanto é difícil também para os agentes, para os policiais, tanto de todas as forças, né, se depararem com essa responsabilidade para a qual eles não foram também treinados, né? E muitas vezes com desafios, tentando superá-los, mas que nem sempre tem um respaldo de uma preparação e de uma formação para isso. E muitas vezes acaba que, por isso, é que a gente vê iniciativas exitosas, a gente vê, por exemplo, o caso do Richard, que conseguiu, né, fazer essa transformação, mas tem que estar muito aberto para isso, tem que estar desprovido de todo um contexto de formação e de experiência que é difícil, né, de ser feito. Então, também considerar essa dificuldade para a gente não espanar, né? Para a gente não simplesmente chegar ao ponto de não conseguir minimamente dialogar, de não conseguir minimamente construir pontes para uma construção conjunta mesmo, né? Então, a gente conseguir se conectar com essa diferença e a gente conseguir partir dela, mas numa construção coletiva exige esse esforço. Então, fica aqui como uma provocação para que a gente, né, consiga pensar a partir desse ponto de vista de identificar e respeitar a dificuldade inerente, né, daquele que está numa atuação que a gente considera que deve ser reformulada, aprimorada, construída de forma diferente. E, enfim, é isso. Queria agradecer de novo e desejar para todo mundo um excelente trabalho. É um orgulho muito grande mesmo fazer parte dessa equipe e de construir junto com vocês esses novos olhares e fazer parte desse debate. Obrigada. Obrigada, Ana. Também queria ressaltar essa enfoque que você dá de abertura para o diálogo, né? Esses momentos, né, de extremismo não têm colaborado para a gente construir coisas novas, ao contrário, tem nos paralisado. Então, essa mensagem para a gente também é importante. E aí, eu gostaria de realmente agradecer a todo mundo que ficou até esse horário. Eu tive alguns momentos que eu olhei a quantidade de pessoas na sala, a gente chegou a 35 pessoas, mas talvez um pouco mais. Muita gente ainda está aqui, então muito obrigada pela companhia, pela participação. Nós vamos continuar realizando esses encontros. Em breve vocês têm outras divulgações. Independente disso,
a gente se fala, né, nos vários fóruns que a gente tem em comum. Muito obrigada mais uma vez, Ana. Muito obrigada, Richard, e todos mais. Uma boa noite para vocês.